Chacina em Vigário Geral. Agosto de 1993. 40 homens armados e encapuzados invadiram uma favela na zona norte do Rio e mataram 22 pessoas. O massacre foi uma represália ao assassinato de um PM. Por Memória Globo. 28 de outubro de 2021, 23 horas e 52 minutos, atualizado há um ano. A Praça Catolé do Rocha foi o cenário do estupim da tragédia que aconteceu em agosto de 1993. 4 policiais militares foram atraídos até lá depois de receberem um telefonema anônimo. Tratava-se de uma emboscada de traficantes de drogas. Os PMs foram executados a tiros. A retaliação veio no dia seguinte. 40 homens invadiram a comunidade e espalharam o terror. 22 pessoas foram assassinadas. Nenhuma tinha antecedente criminal. O relatório final sobre a chacina concluiu que parte dos assassinos integrava um grupo de extermínio conhecido como Cavalos Corredores. Entrevista exclusiva da jornalista Sandra Moreira ao Memória Globo, em 15 de maio de 2002, sobre a chacina em Vigário Geral. Quando teve o enterro das vítimas de Vigário Geral, acho que foi dia seguinte, foi o enterro, eu fui cobrir esse enterro, já na suíte, e eu fiz uma matéria, assim, que eu gravei o texto, assim, no meio da rua, aquela coisa que eu fui fazendo, a gente foi fazendo a matéria, filmando e escrevendo ao mesmo tempo, uma coisa foi muito em cima da hora, e que, na hora de escrever o texto, a matéria tinha uma carga de emoção tão forte, né, da dor daquelas pessoas, da violência, que eu falei, não, eu tenho que pegar esse texto e botar isso nas palavras mais simples, nas frases mais curtinhas, mais justas, porque qualquer coisa que eu fale aqui vai ficar over. Entendeu? Vai parecer uma coisa piegas, numa coisa que não é piegas, que é uma coisa que é uma violência muito grande, que transformou a vida dessas pessoas que estão aqui, sabe? Famílias machucadas, doloridas, marcadas pro resto da vida. E aí eu fui, sabe, encolhendo aquele texto, reduzindo. Aí quando eu gravei que a matéria, sabe, mandamos a matéria via moto, quando a matéria entrou no ar, a matéria é um soco no estômago, ela estava muito mais forte do que eu poderia imaginar. O medo domina a favela de Vigário Geral. Os moradores não conseguem apagar as marcas da tragédia. Nos becos estreitos, a vida parece que voltou ao normal. Os vizinhos conversam na porta das casas, mas a água, o sabão e a força na limpeza não conseguem apagar a marca de parentes e amigos mortos na chacina. Os jornais estampam a dor nas manchetes e os panos pretos do luto, espalhados pelas casas, ajudam a esconder a insegurança das meninas. Por toda parte, as placas têm a mesma oferta. Casas e barracos estão à venda. Ninguém mais quer ser vizinho do terror. 30 furos de bala no muro de zinco marcam a fronteira mais perigosa da favela. A área foi abandonada pelos moradores. Hoje a favela de Vigário Geral vive sob a lei do silêncio, sob o trauma da violência, sob o domínio do medo. Os parentes das vítimas conversam com os advogados da OAB, mas não querem mostrar o rosto. Quem viu alguma coisa na noite do crime agora se cala, se esconde. Ainda assustada, Dona Ana olha o beco por cima do muro. Não dá para esquecer a tragédia. Eu moro 25 anos aqui, não tenho que dizer aqui de ninguém. Agora essa tragédia aí mexeu muito com a gente. A violência da favela fez seu Norberto registrar num caderno os nomes de amigos e vizinhos mortos em Vigário Geral. O filho do Naildo, o Beto, como o Zé, José do... São 220 nomes, 11 páginas nos últimos 10 anos. Simulação. Reportagens de Sônia Bride e Domingos Meirelles sobre a chacina em Vigário Geral, Jornal Nacional, 29 de agosto de 1993. Uma nova chacina abala o Rio. 39 dias depois do assassinato dos meninos da Candelária, policiais militares são acusados de outro massacre.
mais de 30 homens mascarados, usando bombas e metralhadoras, invadiram a favela de Vigário Geral, um subúrbio do Rio. 21 moradores foram assassinados um dia depois da morte de 4 policiais que caíram numa emboscada de traficantes. Os matadores entraram na favela pouco depois da meia-noite. Nesta praça, 5 homens num carro atiraram no motoqueiro e incendiaram a moto. Dali seguiram para outra praça, onde ontem foram mortos 4 policiais militares. Aqui, segundo testemunhas, mais de 30 homens encapuzados e armados com escopetas, fuzis e pistolas incendiaram 4 trailers. Os matadores se dividiram em 3 grupos para cercar e invadir a favela, que fica a 200 metros da praça. Um grupo chegou de carro pela favela vizinha, a Parada de Lucas. Outros 2 entraram a pé, atravessando 2 passarelas sobre a linha do trem. Os matadores abriram fogo contra várias pessoas nas ruas. Invadiram bares e casas, metralhando famílias inteiras. A primeira parada dos matadores aqui na favela foi neste bar, onde estavam, além do dono, mais 8 fregueses que jogavam cartas e bebiam aqui. Os homens chegaram, se identificaram como policiais e pediram os documentos. Quando os fregueses começaram a mostrar os documentos, um dos matadores jogou uma bomba que abriu esse buraco aqui no chão. E sem ter para onde fugir, porque as janelas têm grades, começou o horror. Dá para ter uma ideia do número de disparos pelos buracos deixados na parede e nesta cadeira de metal. Aqui morreram 7 homens, 2 ficaram feridos. O massacre dentro do bar foi contado para a polícia pelo eletricista Jadir Inácio. Ele está no hospital com um tiro no peito. Do bar, os assassinos vieram direto para esta casa do outro lado da rua. Arrombaram a porta e entraram atirando. Mataram 8 pessoas da mesma família. Depois espalharam o terror pelas ruas. O irmão desta mulher foi morto quando buscava a marmita para ir para o trabalho. Ela escapou da morte e viu o rosto do assassino. Por infelicidade dele, o capuz dele caiu. Isso aqui dele soltou na mesma hora e eu encarei ele. Só 12 horas depois da chacina, os bombeiros entraram na favela para retirar os corpos. As pessoas foram para a rua. Assistiram em silêncio o cortejo que parecia não ter fim. Uma imagem dramática. Os corpos das vítimas ficam um ao lado do outro, diante dos moradores. As investigações da polícia revelam que a chacina foi para vingar os 4 PMs fuzilados pelos traficantes. Atraídos por um telefonema anônimo, os 4 PMs chegam à praça em Vigário Geral e são recebidos à bala. 2 são fuzilados ainda dentro do carro da polícia. Outros 2 saem do carro e tentam se esconder, mas são executados com mais de 30 tiros. A polícia diz que a morte dos PMs foi planejada. A ordem para a emboscada foi dada do presídio de Bangu 1, onde está preso Atlas Ferreira, o Adão, um dos maiores sequestradores do Rio e chefe do tráfico em Vigário Geral. Um dos suspeitos da morte dos PMs é o traficante Flávio Negão, que assumiu o controle da venda de drogas no lugar de Adão. Vigário Geral é uma das favelas mais perigosas do Rio, onde a polícia tem muita dificuldade em combater o tráfico. Manda vermelho. A investigação da polícia até agora diz que a invasão da favela esta madrugada seria uma operação vingança. A polícia está convencida de que a chacina foi praticada por policiais civis e militares. Os 21 moradores foram fuzilados em represália ao assassinato de 4 soldados da Polícia Militar na noite de sábado para domingo. A forma como esse grupo armado penetrou na favela lembra certas ações tipicamente policiais. Antes de invadirem os barracos, eles apagaram as luzes a tiros e depois arrancaram os fios dos orelhões. Os policiais acham que os orelhões são mais usados pelos traficantes do que pela comunidade. 10 horas depois da chacina, a perícia conseguiu entrar na favela. No início da investigação, uma cena dramática. Só que nessa casa foram assassinadas 8 pessoas, 2 homens e 6 mulheres. Os donos da casa foram fuzilados logo na entrada, aqui na cozinha. Nesse quarto, foram fuziladas mais 4 pessoas. 3 mulheres e o segundo homem que vivia na casa. 2 mulheres abraçadas na cama e de uma terceira que foi fuzilada ao lado do aparelho de televisão. Nesta outra sala,
A perícia encontrou 2 mulheres mortas a tiros de escopeta. 5 crianças que também estavam na casa conseguiram escapar da chacina. Uma violência injustificada, um barbarismo, mulheres mortas de uma forma brutal, utilização de armas de poder de fogo violento, como escopeta, 9mm, restos de, possivelmente, um artefato tipo bomba jogado numa outra casa. Usaram 1993. Tipo de... A chacina causou uma comoção nacional e teve ampla cobertura da Globo. No Jornal Nacional, a ação dos assassinos foi reconstituída com a ajuda de atores. As cenas da barbárie também foram simuladas com desenhos feitos por profissionais do Departamento de Arte. O material fez com que o telespectador do JN imaginasse como a matança tinha ocorrido. De carro e a pé, os bandidos chegaram divididos em 3 grupos. Invadiram a favela e incendiaram 4 trailers na praça. Depois, abriram fogo contra bares e casas. Entre as vítimas, havia 8 pessoas de uma mesma família. A reconstituição foi feita com base no depoimento de testemunhas. No momento da chacina, uma delas estava no bar onde 9 pessoas foram assassinadas. Só escapou porque se fingiu de morto. As reportagens foram de Sônia Bride, Sandra Moreira, Domingos Meirelles e André Luiz Azevedo. Imagens chocantes. A repórter Sônia Bride relembra: naquela época havia uma coisa, um padrão. Assim, é muito chocante você mostrar corpos, é desnecessário. Mas se você tem 22 mortos numa favela executados por policiais, a sangue frio, gente tomando cervejinha no bar e assistindo ao Jogo do Brasil, criança atrás de aparelho de televisão, 22 corpos enfileirados, esperando o rabecão levar embora, essa imagem precisa ser vista. Você não precisa mostrar os detalhes dos corpos, mas é uma imagem muito emblemática. Quando o cinegrafista Lúcio Rodrigues e eu voltamos para a redação, alguém falou: "Ah não, essa imagem não pode." Lúcio se levantou, eu me levantei, e os outros editores começaram a falar. Criou-se uma discussão na redação. E se descobriu que todo mundo concordava que a imagem devia ser mostrada, não havia quem se opusesse. Quando a direção de telejornalismo da Globo viu, disse: "Claro que tem que entrar. Essa é a imagem de capa de todos os jornais amanhã, e é a imagem da abertura do Jornal Nacional de hoje." A reação da comunidade foi imediata. Moradores tomaram as ruas e atiraram pedras contra os carros da polícia. Trens pararam de circular no bairro. Com os acessos à favela fechados, a polícia foi impedida de entrar e retirar os mortos. As imagens da Globo mostraram a zona de guerra em que o local tinha se transformado. Os protestos só pararam com a chegada do vice-governador na época, Nilo Batista. Ele admitiu que parte dos assassinos era da PM. Em nota oficial, o então governador, Leonel Brizola, classificou o massacre como uma inadmissível operação de vingança, crise e ameaça. A chacina de Vigário Geral provocou uma crise na polícia do Rio de Janeiro. 12 oficiais foram exonerados e o comandante-geral da PM, Coronel César Pinto, entregou o cargo. No Congresso Nacional, deputados pediram a intervenção federal na cidade. Abre aspas, quando a gente faz essas matérias de investigação que envolve a polícia cometendo crimes, há sempre aquele clima de ameaça velada. Você está passando na rua, o policial fala assim, depois recebe um tiro, quem vai dizer que não é bala perdida? Fecha aspas. Sônia Bride sobre a cobertura da chacina de Vigário Geral. O clima de insegurança chegou até os jornalistas envolvidos na cobertura, recorda Sônia Bride. Acompanhei as investigações, foi muito pesado. Quando a gente faz essas matérias de investigação que envolve a polícia cometendo crimes, há sempre aquele clima de ameaça velada. Você está passando na rua, o policial fala assim, depois recebe um tiro, quem vai dizer que não é bala perdida? Foi um tempo muito duro. Eu me lembro de um dia em que estava saindo de casa, eu morava na Barra da Tijuca, e no portão do condomínio um carro sem placa meio que fechou meu carro. Eram claramente PMs com cabelo curtinho. Um deles falou pela janela: "Sua filha estuda na oficina da criança, não é?" Eu falei: "Sim." "Você quer saber qual o nome da professora?"
para poder achar a classe melhor, aquilo dá um pavor. Eu, na verdade, não estava fazendo grandes investigações, mas estava no assunto todo dia, relatando as investigações que estavam sendo feitas. Não era eu quem estava investigando, só fazendo as reportagens. Sobreviventes. Entre sobrados mal erguidos e tijolos sem reboco, 30 mil moradores amargam um massacre que matou 21 deles. Como qualquer favela do Brasil, Vigário Geral já estava acostumada ao luto e à covardia. Nunca com tantos mortos de uma vez. Encurrala a favela de 4 mil casas. Lama e criança, uma combinação que choca. Desde os anos 70, esta comunidade é vítima da violência e é refém da miséria. Um estrangeiro que se depare com a pobreza de uma favela como a de Vigário Geral, nem imagina que ela venha de uma pobreza ainda maior, a nordestina. A falta de investimentos naquela região do país fez crescer nas grandes cidades os amontoados de gente, de casas e de crimes. Para os que vieram sem nada, levantar um barraco já significava uma conquista. Da casa de madeira à de alvenaria foram anos de sacrifício. Esta senhora veio do sertão cearense. Com o marido construiu a casa, montou o armazém e a quitanda. Aqui até as verduras estão na mira de atiradores. A senhora já passou por uma situação muito difícil aqui, de muito perigo? Eu estava pesando um repolho para um freguês e a bala veio dentro do repolho. Quer dizer que eu estava com o repolho na mão, a bala entrou no repolho. O liquidificador escapou por pouco. Hoje esconde o buraco feito a bala. Esta lagoana ainda não conseguiu melhorar a casa. Sequer pôde esconder os buracos do passado abertos a tiro. Ninguém vai contar, eu também moro aqui porque não tem para onde ir, também para sair daqui para ir para ali também não dá. Se fosse embora para a Lagoa, assim eu queria morar para lá. Mas aqui não dá. Estou aqui porque não posso sair. Comando Vermelho versus polícia ou bandido contra bandido? Os moradores que têm mais recurso ou abrigo de parente próximo estão deixando para trás a favela, sem acreditar em mais nada. Esta moça saiu há mais tempo e ainda sente medo quando visita o bairro. Medo de bandido e de polícia. Isso, todo mundo. É porque a gente é pobre que eles fazem isso com a gente. Mas um dia cada um vai conseguir mudar de vida. Você já viu muita coisa aqui? É. Quando acontece assim, todo mundo vê. Eles deixam para todo mundo ver. Para mostrar o que eles fizeram. Eles não escondem. Mas a justiça vai vir. Deus escreveu. A dor que a gente está sentindo, ele anotou. Ele não anotou e a justiça dele é maior. Aos olhos de Deus, todos serão julgados um dia. Aos olhos dos traficantes, que estão em toda parte neste território, o tribunal é aqui. O tráfico criou nos morros e favelas um exército de poder extremo, assistencialista e violento. Um poder sustentado por todos aqueles que, de alguma forma, estão ligados a ele. Quem sustenta a favela? O trabalho de gente honesta, o dinheiro dos traficantes e a conivência de alguns policiais. Os consumidores de droga também sustentam a favela com o seu delito. Consumidores que estão bem longe das ruas de terra da comunidade. O silêncio de cada um dos moradores sustenta a favela. Você tem medo de reconhecer que existe tráfico aqui? De assumir isso? Não, porque a gente não tem que se meter em nada, a gente tem que ver a nossa vida. O negócio da gente é a vida da gente. Se algo acontece na tua frente, o que você faz? Fecha os olhos? A gente não viu nada. Este traficante tem um cargo alto na hierarquia dos que comandam o movimento de drogas em Vigário Geral. É homem de confiança de Flávio Negão, o chefe. Ele me conta que aqui se paga caro por um erro. O que significa errar aqui? Errar é vacilar, entendeu? Vacilar, roubar. Entregar alguém? Isso, entregar alguém também, entendeu?
E é isso, não tem nada a ver. Primeiro a gente deu primeiro certo, para poder cobrar. Entendeu? Vamos supor que uma pessoa erre, como diz você, entregue alguém ou vacile. O que acontece com elas? É dada mais uma chance? Ah, depende, né? Se entregar uma cabeça forte, aí tem jeito. Aí não tem jeito. Mas o que acontece? Não tem jeito, aí a gente mata mesmo. Quando vocês matam, exterminam aqui dentro mesmo? Não, que isso, jamais. A gente não faz nada aqui dentro, não. Nunca fizemos nada aqui dentro. Leva pra fora? Não, a gente manda embora mesmo, joga no balão, qualquer coisa por aí. É a lei de silêncio, minha filha, aqui é a lei de silêncio. Me contou, morreu. Ela conhece os riscos de viver na divisa de Vigário Geral com Parada de Lucas. Duas favelas inimigas há muitos anos. As quadrilhas já combateram tanto aqui que esta fronteira ganhou o apelido de Vietnã. Famílias inteiras foram embora. Isso foi tanto dia, tanta noite. Isso era de dia, era de noite, tira umas tiras aqui. E você viu gente morrendo porque foi pra lá? Já vi tanta gente morrendo, moço, já conseguiu contar. Morria mulher grávida, morria senhoras, senhor, mendigo, doente, que ia pra lá, não sabia, né? Ia, chegava lá, morria. Eu tô criando 4 netos sem pai. Tudo morto aí, dentro. Há 7 anos, um CIEP foi construído bem na linha de risco entre as duas favelas. Nem a infância foi respeitada pelos traficantes. Faz 3 anos que os tiroteios pararam. As paredes ainda estão furadas a bala. Crianças das comunidades rivais hoje recebem educação básica na mesma escola. Como foram aqueles dias em que vocês ficaram aqui dentro sob fogo cruzado? Os tiros vinham dos dois lados? Vinham dos dois lados e a gente colocava as crianças no corredor para evitar que fossem atingidas por alguma bala ali na sala, no vidro. Usavam a parede como proteção? Como proteção e todo mundo sentadinho para evitar alvoroço. Que explicação vocês davam para eles depois que o tiroteio acabava? Eles mesmos já estavam acostumados, era praticamente eles que explicavam pra gente tudo o que acontecia, porque era a vida deles, né? Eles são criados juntos desde meninos, com os pés descalços na terra, vendo passar no céu a imagem do mundo rico. Os que desviam o caminho continuam a conviver com os que não entram para o crime. A amizade na favela existe, apesar de tudo e acima de todos. Você sai daqui ou você não passa da linha do trem? Você vive só aqui dentro? Só vivo aqui dentro. Só vivo aqui dentro, só. Por quê? Porque aqui dentro, sei lá, sai pra fora pra fazer o quê? Isso aqui não é lugar de gente viver, não. Que é lugar de bicho. Por que no dia do massacre vocês não reagiram? Porque eu não sabia o que era. Você não sabia o que era, mas sabia que era uma invasão? Sabia que era uma invasão dos polícias, mas não sabia se era tão assim, se era muitos. O que eu vejo é se esconderem. Porque se houvesse um confronto, que eu lamento, no dia do domingo, não é possível não morrer um polícia. Quer dizer, que confronto é esse? Onde diz que está todo mundo fortemente armado. Se houvesse o confronto, só morria inocente. São 8 horas da noite e o que se vê na favela são ruas e becos vazios, portas e janelas fechadas. Quem aprende desde cedo a conviver com a lei do silêncio como garantia de vida, agora recorre ao silêncio absoluto. As pessoas estão trancadas dentro de casa e falam muito pouco para não chamar a atenção. O único som que se ouve vem de uma igreja. Só os evangélicos se aventuram na noite. Eles perderam 8 companheiros na chacina da madrugada de domingo. Luciene, de 15 anos, era religiosa. Morreu dormindo. Nesta cena de um cinegrafista amador, ela aparece num culto evangélico. O senhor sente que as pessoas estão muito amedrontadas? Sim, muito, demais. As pessoas estão com medo até de estar em casa, de sair na rua, de dormir. Muitas pessoas não estão dormindo aqui na comunidade por falta de segurança. O clima de violência não vai resolver com o aparato militar? O governo tem de participar no social. Nós estamos com 50% da população passando fome. A violência gera violência. Se a gente for procurar vingança, isso nunca vai acabar. O que a favela precisa?
Precisa de proteção. De quem? Da polícia? Dois sobreviventes do massacre foram levados para hospitais, mas nem internados estavam seguros. Eram o faxineiro Ubirajara dos Santos e o eletricista Jadir Inácio. A repórter Sônia Bride, Jadir contou que os assassinos usavam roupas comuns e capuzes, o que tornava impossível fazer o reconhecimento. Os depoimentos dos sobreviventes foram exibidos no JN, dia 2 de setembro. Na mesma edição, a repórter Sandra Moreira retratou o sentimento que dominou a favela. Hoje a favela de Vigário Geral vive sob a lei do silêncio, sob o trauma da violência, sob o domínio do medo. As imagens mostravam faixas pretas de luto nas janelas das casas e placas de vende-se em diversos barracos. Os moradores tentavam apagar as marcas da chacina. Quando a matéria entrou no ar foi um soco no estômago. Ela estava muito mais forte do que eu poderia imaginar. Sandra Moreira sobre matéria feita em Vigário Geral após a chacina. No dia seguinte à chacina foi o enterro, eu fui cobrir e fiz uma matéria em cima da hora, no meio da rua, filmando e escrevendo ao mesmo tempo. O texto da matéria tinha uma carga de emoção tão forte, da dor daquelas pessoas, da violência, que eu falei, não. Eu tenho que pegar esse texto e botar isso nas palavras mais simples, nas frases mais curtinhas, mais justas, porque qualquer coisa que eu fale aqui vai parecer piegas, numa coisa que não é piegas, que é uma violência muito grande que transformou a vida dessas pessoas. Famílias machucadas, doloridas, marcadas para o resto da vida. Então fui encolhendo aquele texto, reduzindo. Quando a matéria entrou no ar foi um soco no estômago. Ela estava muito mais forte do que eu poderia imaginar, porque era exatamente isso, lidar com a realidade sem querer ser mais do que ela, sem querer aparecer mais do que a realidade, recorda Sandra Moreira. Globo Repórter. Em 3 de setembro o Globo Repórter sobre a chacina foi ao ar. Abordou as investigações, os laudos, a perícia criminal e o possível envolvimento de policiais militares nos assassinatos. As reportagens de Domingos Meirelles, Viviane Lima, Sandra Moreira e Ilse Scamparini discutiram também o cotidiano dos moradores de Vigário Geral, que conviviam com a violência policial e com o tráfico de drogas. O Globo Repórter exibiu ainda uma entrevista exclusiva com o chefe do tráfico da favela, conhecido como Stallone. Entrevista de Ilse Scamparini com o traficante Stallone, Globo Repórter, 3 de setembro de 1993. O medo domina a favela de Vigário Geral. Os moradores não conseguem apagar as marcas da tragédia. Nos becos estreitos, a vida parece que voltou ao normal. Os vizinhos conversam na porta das casas, mas a água, o sabão e a força na limpeza não conseguem apagar a marca de parentes e amigos mortos na chacina. Os jornais estampam a dor nas manchetes e os panos pretos do luto, espalhados pelas casas, ajudam a esconder a insegurança das meninas. Por toda parte, as placas têm a mesma oferta. Casas e barracos estão à venda. Ninguém mais quer ser vizinho do terror. 30 furos de bala no muro de zinco marcam a fronteira mais perigosa da favela. A área foi abandonada pelos moradores. Hoje a favela de Vigário Geral vive sob a lei do silêncio, sob o trauma da violência, sob o domínio do medo. Os parentes das vítimas conversam com os advogados da OAB, mas não querem mostrar o rosto. Quem viu alguma coisa na noite do crime, agora se cala, se esconde. Ainda assustada, Dona Ana olha o beco por cima do muro. Não dá para esquecer a tragédia. Eu moro 25 anos aqui, não tenho que dizer aqui de ninguém. Agora essa tragédia aí mexeu muito com a gente. A violência da favela fez seu Norberto registrar num caderno os nomes de amigos e vizinhos mortos em Vigário Geral. O filho do Naildo, o Beto, como o Zé do... São 220 nomes, 11 páginas nos últimos 10 anos. Relatório de investigação.
Reportagem de André Luiz Azevedo sobre o relatório final da investigação da chacina de Vigário Geral, Jornal Nacional, 15 de setembro de 1993. A Justiça manda prender mais 22 suspeitos da chacina de Vigário Geral. O relatório final das investigações da Polícia do Rio confirma que um capitão da PM comandou o massacre na favela. O relatório final vai dizer que pelo menos 30 pessoas participaram da chacina. 23 eram policiais militares chefiados pelo capitão Aguinaldo Pirassol Ruas. O relatório confirma que a chacina foi uma vingança pela morte de 4 policiais militares. A agenda encontrada na casa do soldado Eduardo Creazola é a principal prova contra o grupo de extermínio. Esta carta é uma das últimas pistas conseguidas pela polícia. Uma testemunha diz que um dos matadores é o policial conhecido como Cláudio Russão. Mais 2 PMs que estavam sendo procurados se apresentaram nos batalhões e foram presos. Agora são 18 acusados que já estão na cadeia. Eles estão em celas especiais do batalhão de choque. Hoje foi dia de visitas na cadeia. No final da tarde, a polícia recebeu autorização da Justiça para prender mais 22 suspeitos. Os policiais que comandam a investigação da chacina garantem que nos próximos dias concluem totalmente o inquérito e vão oferecer à Justiça provas concretas para a condenação. No dia 6, André Luiz Azevedo fez uma matéria para o Jornal Nacional diretamente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde 28 agentes da Polícia Militar foram indiciados, expulsos da corporação e presos. Foram acusados de fazerem parte de um grupo de extermínio chamado Cavalos Corredores, conhecido pela truculência com que entrava nas comunidades. Em 15 de setembro, o Jornal Nacional antecipou o conteúdo do relatório final da investigação numa reportagem de André Luiz Azevedo. Entre os participantes do massacre, a maioria era de agentes da Polícia Militar. O relatório também confirmou que a causa da chacina era a vingança pela morte dos 4 policiais na emboscada de traficantes. Mais tarde descobriu-se que um desses policiais mortos era chefe dos Cavalos Corredores. Julgamento final 10 anos depois. A Justiça absolve os 9 PMs acusados de participação na chacina de Vigário Geral. O julgamento durou 12 horas e a decisão dos jurados foi unânime, anunciou o apresentador Sidney Rezende no Bom Dia Rio de 24 de julho de 2003. 10 anos depois da chacina em Vigário Geral, somente 5, de um total de 40 policiais denunciados pelo Ministério Público, tinham sido condenados pelo crime. Desses, apenas 2 cumpriam pena.